Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, pelo amor de Deus, episódio número 24. Eu sou o Erd The Drummer e o Ministério da Saúde adverte: ouvir podcast faz bem à saúde, principalmente pelo amor de Deus, né, Botega? É isso aí, hoje vamos falar sobre os pequenos 2 canais de áudio. Ah, não é ministério? Não! E pra rir dessa ótima piada do Botega, né, esse trocadilho ótimo, que nem diria o Abner, péssimo, né? Estamos aqui com um convidado, um ilustre convidado, que veio lá direto do Maná com Manteiga, o Márcio Moreira. E aí, galera? Fala, povo, como é que vocês têm? Algum apelido, o povo de vocês lá no Maná com Manteiga é Manada? Tem algum apelido aqui, não? Ah, tem... Não, aqui não dá pra ser piada dada, né? Não dá, fica complicado. Pessoal do Pelo Amor de Deus, né, cara? Assim, é o pessoal do Pelo Amor de Deus. Ou do PADD. Do PADD, né? Os PADD não dá. Meu nome é Márcio Moreira. Me desculpe o clichê, mas quem não trabalha, dá trabalho. Olha. Essa é uma verdade. E falando nesse esquema de trabalho, ontem, pra quem está ouvindo esse episódio no dia do lançamento, se você não está escutando no dia do lançamento, então não é mais ontem. Mas ontem foi dia 1º, dia do trabalhador, né? Ou dia do trabalho. E por isso, a gente vai falar hoje sobre o trabalho, mas na obra. Vamos falar sobre ministérios. Tá beleza, Edson! Então, pessoal, como eu comentei, nós vamos falar hoje sobre ministério. Mas que bicho é esse? Botega, tu que é o cara dos conceitos, definições e que pesquisa no grego e arábico, hebraico e latim, fale pra nós o que é ministério, pra quem não sabe o que é. Só no grego. Tá, e não é o ministério da política. É outro ministério que a gente tá falando. Não é ministério, nem o Ministério da Saúde, nem o Ministério da Fazenda, sei lá. Da palavra grega, então, ministério, ele vem da palavra diaconia, que significa servir ou ministrar. Então, seria um serviço ativo feito voluntariamente e com atitude disposta. Para o crente, então, o ministro, o diaconia, então, ele refere-se especificamente ao serviço capacitado pelo Espírito de Deus e guiado pela fé. Essa fé, então, do grego, ela vem do pistis, né, que eu vou falar mais pra frente. Então, a palavra diaconia, ela vem da palavra diáconos, né, que é a que a gente conhece como diácono, que literalmente significa, então, levantar a poeira, ou seja, ser um errante, mas que é ser um servo, né? Então, e dar a volta por cima, tirar a poeira e... levantar a poeira, que nem... Se você for ver, o dia seria então ao ser cuidadoso e o conia seria a poeira. Então, pelo que eu tinha lido ali, seria alguém que realmente levantaria a poeira, que sairia, que estaria andando, né? Que seria uma pessoa disposta, né? Conia é uma música da Ivete Sangalo, né? Ah, tá. Ah, essa aí não pegaram, demoraram pra pegar essa aí, né? Não, eu peguei. Não peguei. Levantou poeira, cara, levantou poeira, meu. Levantou Conia. Talento, hein? Ô, Botega, talento hoje, hein? Talento. O talento. Tem que ter talento, né, pra fazer ministério. Caramba, vocês são bons nesse negócio, hein? É o programa dos 1000 trocadilhos, cara. Esse ainda vai fazer um episódio só de trocadilho. Tem que ter um contador pra um score, assim, sabe? Quantos trocadilhos pra cada um, cara. Mas então, continuando, para ser observado então aquilo que eu falei então, da diaconia com a fé, que é aquela palavra pistis, então pode abrir ali em Romanos 12, versículo 3, 6 e 7, né? Depois daqueles versículos que falam do se oferecer em sacrifício vivo, né? Então, ali no 3 e 6 ele fala então da fé, e essa fé então ela é criada por Deus, e no 7 então ele comenta sobre tu ser então esse diácono, essa pessoa que ministra, né? Esse pistis que ele fala ali do ser a fé, do grego significa então algo em torno de persuadir ou ser persuadido, onde que alguém que é persuadido, ele
vem a crer, né? Devidamente crer alguma coisa. Então a fé sempre é um presente, né? Nunca é algo que pode ser produzido por alguém. Ela é um presente de Deus. Resumindo, então, essa fé pistis, ela, para o crente, é uma persuasão de Deus, e, portanto, distinto da crença humana, ou da confiança, né? Como a gente tem muitas vezes por fé. Mas esse sentido da fé para o ministério, ela é como se fosse esse desejo de Deus, né? O Senhor continuamente faz nascer a fé no crente fiel para que possa saber o que Deus prefere, né? Então, um exemplo tu pode ver, então, em 1 João 5, versículo 4, que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, essa nossa fé que ele fala ali é esse pistis aí de ser persuadido, digamos, por Deus. Então, de certa forma, resumidamente mais ainda, essa questão de ministério, ou obra do ministério, trabalhar na obra, trabalhar em ministério, significa realmente um trabalho que tu faz para Deus de forma voluntária. Voluntário. Então, tu ser ministro é tu ministrar na vida de alguém, praticar o ministério. Uhum. E tu encontrou alguma definição, assim, que relata que ministério é sempre quando tu tá trabalhando, beleza, pra Deus, né, com essa questão da fé que tu falou ali e tal, todos esses negócios, fazendo de forma voluntária, sendo que tu está ou adorando a Deus ou edificando outra pessoa? Porque a gente escuta bastante ouvir falar que, ministério, qualquer um pode ser ministro e fazer ministério, porque ministério é tu ministrar na vida de outra pessoa. Uhum. Já ouviu falar isso? Essa questão de ouvir as pessoas, você já ouviu. E aí, como é que entra na definição isso daí? É isso mesmo ou o pessoal se engana quando fala, assim, e tal? Eu acho que essa definição que o Botega trouxe, ela tem que ser entalhada em pedra, colocada nas igrejas, assim, de preferência de frente pro púlpito, para as pessoas lembrarem. Eu acho até que as pessoas até entendem isso, mas elas se comportam de outra maneira. Que maneira é essa que elas se comportam? Da maneira leiga, no sentido de ministério, para gostar de ser chamado de ministro. O Botega falou da definição de ministrar em outro, coisa e tal. Todo mundo já deve ter ouvido aquele termo, a gente vai ministrar esse medicamento aqui de tantas e tantas horas. Já ouviram? Já ouvi, boa. O médico fala isso. Então, o que acontece? Você ministrar um medicamento, você está aplicando alguma coisa, você está inserindo alguma coisa em alguém, ou alguma coisa, colocando o conteúdo, ou assistindo ela de alguma forma. Acho que a palavra assistir é a melhor palavra para se colocar dentro dessa definição. Então, se eu chego e penso assim, da maneira mais simples possível, como que eu tenho assistido a minha comunidade, assistido não no sentido, né, de sentar na cadeira e assistir, mas assistido de maneira de dar assistência. Como que eu tenho assistido a minha comunidade com o meu ministério? Porque se a gente for desatrelar a palavra ministério dessa definição que o povão dá, que é o que vê na televisão, no jornal, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, só existiria um ministro na igreja, que seriam os líderes de cada ministério. Porque o ministério, ele é uma parte da administração federal, uma parte da administração do Estado, que cuida de uma especialidade, de um interesse do Estado, a educação, a saúde e tal, e tem total autoridade sobre aquilo ali. E o ministro é o responsável por esse ministério. Então existe às vezes trocentos ministros, 50 ministros na equipe do Ministério de Louvor. E dentro dessa definição errada de ministério, equivalendo a essa definição de política, tá errado. Mas se a gente for pensar na maneira de serviço, tá certo. Porque na verdade o ministério, como ele falou aí, o Botega falou da diaconia, ela significa serviço. Então é ser servo, né? Você tem passagens o tempo todo a respeito disso, do serviço. A gente substitui ministério de Jesus, a gente pode botar por serviço de Jesus, serviço do discípulo, serviço. Jesus começou o seu serviço depois dos 30 anos e por aí vai. Então a questão do servir aí, ele tá um pouco deturpado e deturpa a visão do serviço, deturpa a definição de ministério. Então eu acho assim, eu acho que as pessoas, é um ponto que eu não sei se é interessante falar dele agora, porque eu acho que a gente ainda tá na definição, que é a questão dos anseios e expectativas que cada um põe sobre o servir na casa de Deus. Eu acho que é aí que tá a grande questão da coisa. As pessoas, elas têm uma dificuldade de... Cada igreja vai ter um público, desculpa usar esse termo, mas é a verdade. Cada igreja
igreja vai ter um rebanho diferente, lidando de maneira diferente para essa questão de ministério. A igreja, às vezes, mais humilde, ela vai gostar de ministério, porque aquela pessoa não tem a oportunidade, às vezes, de ser chamada de líder em lugar nenhum do seu dia a dia, de segunda a sexta, em casa, no trabalho. Ela, às vezes, está no trabalho subalterno, chega na igreja, ela é um ministro, ela é o líder. Numa igreja já de gente já com mais poder aquisitivo, o ministério ele é quase um equiparado a uma assistência social, uma filantropia, a um chá das 5 de senhoras envolvidas com caridade. Então, acho que o ministério, ele vai muito da expectativa que cada pessoa coloca sobre aquilo que ela vê e na verdade, isso se distancia do que está na palavra, porque a palavra, ela não está preocupada com o que você acha. A palavra, ela quer te passar a verdade, dizer assim, olha só, o servo, ele não é maior que o seu senhor. Entendeu? Então, eu acho que é aí que mora a questão, a definição. O Botega falou muito bem da definição. Eu acho que devia ser, como eu disse, entalhado realmente em pedra e lembrado toda vez a pessoa entrasse ali e lembrasse disso. Eu comentei isso daí por causa que eu peguei alguns versículos, né, que a Bíblia comenta sobre ministérios, né? Uhum. E a gente tem, por exemplo, lá em 1 Pedro 4, 10 e 11, dizendo assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, né? Uhum. Aí fala de umas outras coisas mais. Também, e daí ele fala que, tipo assim, a gente tem que fazer isso para que Deus seja glorificado. Tá ali a fé do Botega, né? A fé do Botega não, a fé da pessoa, mas que o Botega... A fé do Botega. Também diz lá, 1 Timóteo 4:6, que diz que, tá falando pra Timóteo, né? Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Então, tá dizendo ali que tu vai ser um bom ministro de Cristo Jesus se tu edificar os irmãos, né? Então, também Efésios 4:11 ao 12, que é de onde eu peguei essa palavra diaconia, que nem o Botega ali falou. Ele diz ali que ele tá falando dos dons, né? Designou alguns para apóstolos, outros para profetas e tal, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, ali ele já tá falando aquilo que tu comentou, Márcio, questão de líder mesmo, né? Mas eu acho que serve para todos, com o fim de preparar os santos, para que tu possa também não só servir outras pessoas, mas ajudar aquelas pessoas, servindo elas, a servirem outros também. Então, meio que uma corrente, né? Então vai todo mundo crescendo. Posso fazer uma pergunta à banca? Pode sim. Fazer uma pergunta aqui à banca, aqui aos senhores. Vossas senhorias... Vossas senhorias, vocês acreditam que dom ele tá tão intimamente ligado assim a ministério? Eu acho que não. Eu acredito que, tá, beleza, o dom ele tem ligação com o ministério, até porque o dom, quando Deus dá, o que eu acredito, né? Uhum. Quando o Espírito Santo, ele nos dá um dom específico, ele nos dá esse dom para que a gente utilize esse dom para edificar a igreja. Sim. Agora, a gente pode exercer um ministério com um talento que Deus nos dá também, não apenas com dons, né? Por exemplo, o ministério de louvor. Tocar um instrumento não é um dom do Espírito Santo, pelo menos não aquela lista de dons que a Bíblia tem, né? Pode ser que Deus diga que esse é um dom, mas a gente só vai saber quando a gente morrer, né? Então, eu entendo que é um talento tocar um instrumento. Deus te deu o talento de conseguir ter uma facilidade de tocar aquele instrumento. Tu pode utilizar isso para o ministério. O dom vai ser de tu glorificar a Deus, ou fazer as pessoas a glorificarem a Deus. O talento teu é de tocar instrumento, isso. Pode ser também, porque tu pode usar esse talento também para não glorificar a Deus, pode fazer para outras coisas. Eu posso falar uma coisa agora que pode causar uma certa estranheza, né? Até talvez um disser... Opa! Mamilos, né? A gente quer incentivar as pessoas e tal. Na verdade, eu tenho uma série de pensamentos assim, a respeito desse assunto. E eu costumo desenvolver isso em mim até mesmo para questionar e pensar e meditar em torno disso. Senão, importante. Senão meus devocionais vão ficar meio pobres. Mas eu costumo pensar da seguinte forma. Eu gosto de pensar dessa forma. Eu acredito que não existem vários ministérios. Eu acredito que existe o ministério. Existe o serviço. E ponto. Quando a gente fala assim que é o ministério de louvor e tal, para não ser chato. Porque tem gente que é chata, né? Tem gente que... Não, isso aí não tem nada a ver, não tem coerência bíblica nenhuma que você tá falando. Não, deixa quieto, né? Mas tem certo tipo de coisa que a gente sabe que a gente releva, porque trouxe um jargão cristão, a gente releva pra não ficar, né, dando uma de chato. Mas eu tenho pra mim, eu relevo essa questão de ministério disso, ministério de dança, ministério de música, ministério disso, ministério... Eu acredito que só existe um ministério. Sim, porque senão daqui a pouco tem até o ministério de passar as imagens no telão, né? Pois é, a ministério de multimídia, tem, o pessoal fala, Ministério de mídia, multimídia. Eu acredito que existe. Da mesa de som. A sonoplastia, o Ministério de Sonoplastia, já vi. O Ministério da tia que limpa a igreja.
igreja. Isso nunca tem. Durante Isso aí nunca tem. Isso aí você repara... Não, isso aí você repara bem. Isso aí ninguém faz de forma voluntária, né? Não, tem. Mas isso até é legal pra gente analisar. Isso aí tem. Mas ninguém chama de ministério. Por que será? Ministério da limpeza aí nunca tem, né? Por que será? Porque no fundo todo mundo bota muito glamour na palavra ministério. As pessoas até o ministério querem... de sentar na primeira fila, né? Vocês já ouviram essa frase? O fulano tá doido pra pegar um ministério. Isso eu nunca ouvi. Parece político querendo pegar um ministério em Brasília. Eu já ouvi, já rodei de tudo quanto é igreja. Já fui de igreja grande, igreja pequena, da minha cidade, de outra cidade, de outro estado. E eu sei como é que é, cara. Tem gente que não é nada aqui fora e na igreja, quando pega um cargo de liderança, nossa, aquilo ali, ele não precisa nem ganhar salário, como acontece na maioria das vezes nas igrejas. Então, existe esse glamour, ninguém fala assim, o ministério de limpeza. Ninguém fala o ministério de limpeza. É só pelo ego, né? Por causa do ego. E na verdade, se você for parar pra pensar, o de limpeza é o que mais se aproxima na sua essência do serviço. É o que mais se aproxima na sua essência a você pegar os pés de alguém e lavar na bacia como Jesus fez. Jesus, ele mostrou ali com limpeza o que é servir de verdade, a essência do serviço. É a humildade, é a humilhação, é abrir mão do orgulho, abrir mão de si mesmo, abrir mão da vaidade. Então, é muito complicado você trabalhar com a palavra ministério, não sei se é assim em outras línguas, em outros países, mas pelo menos aqui no Brasil, você usar a palavra ministério, que é tão parecida com outra coisa, que é muito parecida com glamour, com poder político, com poder, sabe? Eu acho muito complicado. Eu acho que se a gente fizesse a gente criasse uma lei para todas as igrejas a partir de um movimento, um grande movimento, uma campanha para abolir essa palavra, ia ser um grande serviço para as igrejas, sabe? Agora a gente só vai chamar de serviço. A gente só vai chamar de serviço na casa de Deus. Então, voltando àquilo que eu falei, eu acho que o que existe é o serviço na casa de Deus. É o ministério. E aí tem os departamentos da igreja. Aí tem o departamento de estrutura, o departamento de música, o departamento disso, o departamento... Todos esses departamentos, eles lidam com o ministério, com o serviço. Ministério. E esse ministério é o quê? Esse ministério é simplesmente ministrar na vida do próximo. E com isso eu estou ministrando para Deus. Porque a partir do momento que eu amo o meu próximo, eu estou amando a Deus. Está adorando já. A minha esposa, ela se esforça muito em me agradar. Como? Gostando demais das coisas que eu gosto. Quando eu gosto demais das coisas que Deus gosta, Deus ele tem esse sentimento parecido, sabe? Para eu poder me aproximar mais ainda dele. Quando a gente faz isso com Deus, fazendo isso com o próximo, eu acredito que é a mesma dinâmica, porque a coisa que Deus mais ama nesse universo é o homem. Então, quando a gente ama o próximo e serve ao próximo, a gente está servindo a Deus. A gente não precisa ter nem essa separação de servir a Deus, depois o próximo, depois... Cara, se a gente servir ao próximo, a gente vai estar servindo a Deus. O ministério é isso, né? O ministério é isso. Se você for em Tiago, ele vai falar do que é a verdadeira religião. A verdadeira religião são o quê? São os pobres, as viúvas. Ele não fala em nenhum momento. A verdadeira religião é você orar tantas vezes por dia, é você pegar a Bíblia tantas vezes por dia. Então tá vendo como é que é meio controverso isso? Dá a impressão que eu tô num discurso de que ministério não é importante, que ler a Bíblia não é importante, que orar não é importante, que só a caridade salva. Não, mas eu acho que deu pra entender que a ideia é a gente desligar o nosso ego, desligar o nosso egocentrismo, né? Exatamente. E buscar realmente fazer um serviço, né? Não o ministério, pelo que eu entendi, quis dizer, fazer um serviço com o objetivo de adorar a Deus. E com isso a gente vai acabar amando o próximo, a gente vai acabar servindo uma outra pessoa, a gente vai acabar talvez nem servindo uma outra pessoa, mas que a gente disse, até tu limpar a igreja, ou que nem o pessoal comenta, limpar o terreno de uma viúva, né? Eu nunca conheci uma viúva pra limpar o terreno dela. E acho que se eu conhecesse, talvez ela morasse em apartamento, daí não ia dar certo. Mas a ideia acho que é essa, né? Tipo, tu fazer um serviço não pensando nas glórias que tu vai ganhar pra ti, mas nas glórias que tu vai ganhar para Deus. Com certeza, com certeza. Eu acho que é essa que é a grande questão. Eu acredito que ministério é uma coisa super valorizada, sabe? Tipo Nutella. Cara, eu gosto pra caramba de Nutella, cara. Polêmica. Eu não entro nessa modinha que todo mundo fala, não, de que Nutella é super valorizado, não, cara. Eu gosto pra caramba de Nutella, velho. Muito mesmo. Mas o que acontece? Eu acho o ministério uma coisa super valorizada. Tem gente que tá na igreja e acha que por ser muito ativista, trabalhar
trabalhar muito na igreja já tá com o céu garantido. Que ele é um crente exemplar e ele tá com o céu já garantido. E tem muita gente que não exerce trabalho nenhum na igreja e às vezes se sente um lixo por causa disso. Eu acho que ela deve sim tentar se envolver, mas se caso ela não conseguir se enquadrar, ela não deve ter um sofrimento assim, porque o que acontece? Por mais que a gente diga que somos guiados pelo Espírito, é Deus que nos ajuda a tomar certas decisões da igreja, mas cara, geralmente são homens que vão liderar, são homens que escolhem, homens que fazem. Existe um tipo de cristão que ele é muito difícil de discernir se ele é um discípulo ou se ele é multidão, sabe? Vamos dizer assim, que é um segundo nível de intimidade, é aquele cara que é muito proativo. Esse cara que é muito proativo, se você for reparar dentro das igrejas, são os que geralmente ascendem mais rápido as suas posições dentro da hierarquia dentro da igreja. São as pessoas que logo pegam um ministério para liderar, são aqueles que rapidamente se tornam populares, são aqueles que mais... Você dificilmente você vai ver, quando você vê isso, você realmente levanta as mãos pro céu que essa igreja tá alinhada com o Espírito Santo, porque é muito difícil você ver um tímido, ele chegar e, ser ordenado, nem dizer pastor, mas ser chamado para um cargo de liderança, para dar aula, para isso, aquilo, outro, um cara na dele, um cara quietão, você vê com muito mais facilidade o extrovertido. Por quê? Porque isso chama a atenção daquele que vai instituí-lo naquela posição. Então, por mais que a gente queira dizer, o Espírito Santo levantou você para essa obra, para esse ministério, na verdade ele foi escolhido ali por um pastor, por um líder, por um homem para ser colocado ali naquela posição. Isso não tem como fugir. É como um agiógrafo, é como a pessoa que escreveu a Bíblia. Todo mundo fala, mas a Bíblia foi escrita por homens, não foi escrita por Deus. Foi escrita por homens, inspirados por Deus. Deus, ele usou homens para escrever a Bíblia. Mas por mais que você tenha homens inspirados por Deus escrevendo a Bíblia, teve a participação, a parte humana ali naquele processo. É a mesma coisa na hora de você colocar pessoas na frente da igreja, na frente de departamentos. Então, uma hora ou outra você vai se deixar influenciar se a pessoa é comunicativa, se a pessoa... São os tais dos talentos. E tem alguns talentos que às vezes dentro da igreja não servem pra nada, só servem pra vender teu peixe. Então beleza, pessoal, acho que a galera que tá escutando a gente conseguiu, pelo menos de alguma forma, entender o que é o ministério. Ou vamos agora usar a palavra, que nem o Márcio falou, vamos começar a falar serviço. Vamos fazer uma campanha, mude ministério para serviço. Não faça ministério, faça serviço. Olha só. Eu queria aquela, tipo, no estresse, no ministério, né? Mas vamos continuar aqui. Então vamos lá. O pessoal já entendeu o que é o serviço, né, ministério, o que é trabalhar na obra, mas acho que é importante então a gente começar a falar sobre nós. O que a gente entende por trabalhar na obra, quais são as dificuldades, quais são as alegrias. Então acho que é interessante até a gente começar falando em como cada um iniciou em algum departamento de ministério, né? Para o pessoal conhecer, assim, talvez eu tô escutando agora e como é que funciona esse negócio de ministério ali, o Márcio falou que tem vários ministérios, tem vários departamentos, né? O ministério é um só e tu pode fazer diversas coisas, como é que funciona? O que eu preciso fazer? Então eu posso dizer assim, que eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar quando ela tem que buscar um ministério, e até usando com base naquilo que foi comentado anteriormente, não é querer, digamos assim, eu vou fazer algo grande, eu vou participar de algo grande. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar são 2 pontos. Primeiro, ela se disponibilizar para fazer qualquer coisa, e segundo, orar por isso. É verdade. Eu acho que tu tem que colocar Deus no meio, em qualquer coisa, tudo, né? E esse se disponibilizar, eu acho que a pessoa tem que chegar para um líder qualquer, né? Dizer, olha, eu gostaria de participar, eu gostaria de ajudar, né? Tu não precisa chegar a dizer, eu quero fazer um ministério. Chega, eu quero ajudar, eu quero participar dessa obra, eu quero fazer parte disso, eu quero ser útil de alguma forma a mais, né? Eu quero... Porque as pessoas até pensam, assim, que ministério é só as coisas que aparecem na igreja, né? Mas às vezes tem gente, por exemplo, assim, tem muita facilidade de escutar, por exemplo. Só de tu sentar e escutar pessoas, tu já tá servindo aquela pessoa. Talvez a pessoa ela tem problemas, tal, e tu escuta, então a pessoa que sabe escutar já tá servindo essa pessoa e tu não aparece. Ou aquela pessoa que nem comentou, que limpa, né? Ninguém vê ela limpando. Ou até mesmo uma pessoa que fica por trás dos panos fazendo alguma outra coisa. Isso é servir. As pessoas pensam, eu tenho que servir. Beleza, eu quero tocar no louvor, eu quero dar mensagem, quero pregar lá na frente, eu quero ser líder, elas pensam só nisso. Só que eu acho que a pessoa tem que começar pensando baixo, pequeno. Mas eu acho que isso acompanha a pessoa, cara, até mesmo quando ela
ela pode ficar nesse baixo a vida toda e fazer com excelência, sabe? Exato, isso. Esse negócio é muito humano, a gente falar que é por baixo é o limpar, e o por cima é o pregar e o tocar, quando deveria ser tudo igual. Não, eu quis dizer... menor. Eu entendi. As pessoas querem fazer só aquilo que aparece. Quando eu digo falar por baixo dos panos, entendeu? Tipo, não precisa pensar só isso, né? Eu vou falar de músico, que é uma área que eu tô há anos. O músico, ele tá no ponto. Eu sei porque eu era muito mané. Eu era muito otário, cara, no começo. Eu era um desses músicos que queria o estrelismo, queria o estrelato. Então eu posso falar. Eu acho que o músico, ele tá no ponto. Quando ele fala assim pro outro, cara, toca aí hoje, sabe? Eu acho que ele tá no ponto quando ele fala assim, pô, ensinei esse moleque hoje, ele toca mais do que eu. Ele tá no ponto quando o pastor fala assim, olha, hoje a gente não vai ter bateria, não vai ter teclado, eu quero só fazer um violão só, porque vai ser uma coisa rápida. Eu acho que isso é a essência disso que você falou, só que aplicado a toda a vida ministerial do cristão. Se ele levar isso pra tudo, sabe? O meu pastor, ele fala assim, eu fico feliz de ver vocês subindo aqui no púlpito e pregando mais do que eu. Eu acho que é esse que é o ponto do serviço, do servir, do ministério de acordo com aquilo que Deus espera de você. É esse sentimento que eu acho que tem que ter, que é o sentimento que havia em Cristo, que se dispôs daquilo que era, sabe? E que ele, que em forma de Deus, se abriu mão de tudo para se tornar semelhante ao homem, sabe? E vir para esse mundo fedorento. Eu acho que é aí que tá o ponto. Eu acho que tu tocou num ótimo ponto. Isso aí também eu compartilho do mesmo pensamento que tu. E eu também, digamos, no passado eu já pensei assim... Sabe aquele negócio de tu não querer o bem do próximo porque talvez ele pode ser melhor que tu e ele vai tomar teu lugar? É esse pensamento, sabe? Mas aí depois, na caminhada, né, eu consegui entender qual que era o sentido real de tu servir, né? Que é isso aí que tu acabou de falar. Tu buscar ensinar outra pessoa pra que não apenas que ela aprenda, mas que ela seja melhor que tu. É uma grande dificuldade, cara. Fico imaginando se já aconteceu, já vi acontecer. Chegar uma pessoa, vamos supor, vou criar uma hipótese aqui, tá? Claro. Departamento infantil, que é um departamento que também ninguém quer. E é uma coisa muito importante, eu vejo. Muito, assim. Essencial. O crescimento biológico da igreja é essencial, o crescimento orgânico. Só que tem um problema, né, cara? Criança é que nem peido, você só aguenta os seus, né? É verdade. Então, o que acontece? Você vai chegar na igreja e tem um monte de amador, um monte de gente que é voluntária, aí chega um professor, PhD, tem de tudo de escola bíblica dominical e também tudo de escola. Aí ele chega na igreja, começa a se aproximar, começa a trabalhar, começa a ajudar, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, o pastor vê que ele é uma pessoa confiável, uma pessoa de Deus, uma pessoa que busca, ele já começa a amadurecer na cabeça dele de tirar o atual líder do ministério, do departamento infantil e colocar ele como líder. E aí que tá, quão maduro é esse ex-líder na hora de sair do ministério pra chegar pro novo e falar assim, cara, Deus te abençoe, tenho certeza que você vai fazer um trabalho melhor do que eu. Você é resposta de oração. Será que ele vai ter esse nível de maturidade? Sacou? A complicação da coisa? Porque como eu te falei, lá no começo o ministério tem esse problema. Se meu problema não, o ministério é meu. Eu afago ele todas as noites, eu faço cafuné nele todas as noites, eu fico fazendo planejamento a semana toda, eu espero a semana toda pra chegar no domingo e vir aqui, o ministério é meu. Então é muito difícil, cara. É muito complicado. É abrir mão, sabe? É passar pela cruz. E também tem outro ponto, né? Porque se a gente pensar só em nós, é só nós que vamos fazer, né? Como é que a gente vai dar oportunidade? Porque assim, eu penso também, além disso eu penso também, assim como eu tive a oportunidade um dia de poder fazer parte disso, eu quero que as outras pessoas também possam ter essa oportunidade, porque senão elas nunca vão poder crescer. E a gente sabe que participar de ministério, servir, né? Servir dá crescimento, tanto de maturidade quanto espiritual, porque é aquilo que tu comentou, é o que Cristo fez e deixou de exemplo pra nós, né? A gente fazer aquilo que ele tá fazendo, nossa, a gente aprende muita coisa, a gente tem muita frustração também, a gente tem altos e baixos durante essa caminhada no meio do ministério, mas a gente cresce, porque a gente lida com pessoas, e as pessoas, querendo ou não, as pessoas elas são frustrantes, né? As pessoas elas nunca estão felizes com o que tu faz. Mas se tu pensar que tá fazendo isso pra Deus, tu vai se alegrar mesmo que a pessoa não esteja feliz, né? E aí tu vai fazer ela ficar feliz ainda. Esse é o objetivo. Então eu vejo que tem que ser assim, porque se tu buscar essa ideia de crescimento, tu amar realmente a pessoa, tu vai querer ensinar aquilo pra outra pessoa, tu vai treinar um outro líder, tu vai
vai treinar outra pessoa pro Ministério Infantil, digamos assim, vai treinar um monitor. Então, é isso, sabe? Sempre tá buscando que novas pessoas possam ter essa oportunidade também. Senão, até também porque sobrecarrega, né? Tem essa outra questão. É interessante que eu, em vários momentos, já passei por várias coisas que vocês já comentaram aí, né? Então, logo que eu entrei na igreja que eu tô hoje, tava ainda naquele fogo que o cara se converteu, né? Ali, que é ministério, quer fazer alguma coisa, e a primeira coisa que o cara pensa é, sei lá, será que um dia eu vou pregar lá na frente, será que um dia eu vou tocar no louvor, sei lá, né? Então o cara fica sempre pensando nesse séries que são o que o pessoal, que aparecem. O que o pessoal mais acha que esse é o cristão, né? Porque é ali que tá a unção, né? Que tá a bênção. Porque o pastor ou o cara do louvor, ele tem mais fé do que a guria da limpeza. Porque se a guria da limpeza tivesse mais fé, ela estaria cantando em louvor, né? Pior que tem gente que pensa assim mesmo, cara, infelizmente. Só pensa assim, a relação candidato-vaga pra pastor é muito grande. Porque é muita fé, né? Então eu vou ser músico, que a relação é maior. E pra pregar é um pouco mais complicado, e é chato, tem que ler muito. Eu já sei cantar no banheiro, então dá pra cantar. Entendeu? Pelo menos cantar dá pra cantar. Tocar também vai ter que estudar, não tô muito afim de estudar. Mas cantar eu canto bem. Todo mundo acha que canta bem. Então, cantar tudo bem. Cantar eu posso ir pro Ministério de Louvor. Ministério de Louvor eu posso ir. Porque aparece, né? Agora ninguém sabe que existe sonoplastia, que existe Ministério Infantil, que nem assiste culto, nem no culto fica, que tem às vezes lá fora recepção, conta de vaga de carro do lado de fora. Muita gente tá ouvindo a gente agora, pensando, até o Ed falou, né? Quem tá ouvindo a gente pra entender, né, o que é ministério, o que é departamento. Isso aí é uma estrutura da igreja moderna também. Isso é uma estrutura que nós colocamos. Às vezes acontece, a gente bota um formato na igreja que nem mesmo a gente sabe explicar de onde veio esse formato. É a história do gato, né? Vocês conhecem a história do gato que faz bagunça? Existia uma seita X, e essa seita X, toda vez entrava um gato e bagunçava tudo. Bagunçava tudo. Tem histórias que é com ganso. Conta essa história no Maná com Manteiga em texto. Aí tá lá como ganso. Entra lá e bagunça tudo. Link e tal, no o gato... Ele gosta, né? Ele gosta. Deixa o menino brincar. Aí o gato bagunça tudo. E aí o sacerdote chega pros diáconos e fala assim: olha só, pro ministério, né? Vocês agora são o ministério de amarrar gato. Vocês vão amarrar o gato aqui no poste, porque ele faz muita bagunça, mas quando acabar o culto, vocês soltam o bichano, por favor, né? E aí foi passando o tempo, o sacerdote morreu, os diáconos foram embora, foi trocando, até o gato morreu, mas arrumavam sempre um outro gato pra poder amarrar. Por quê? A história do macaco da banana, a história do macaco que queria subir na escada e pegar banana. Exatamente, entendeu? Então, o que acontece? A gente na igreja, a gente cria muitos macacos, gatos, gansos, bananas, escadas, assim. Né? Uma questão de paradigmas. São paradigmas, exatamente, são os paradigmas. A gente acaba criando uma realidade, a gente até falou, no dia que hoje que a gente está gravando, eu postei hoje o episódio sobre exemplo, e a gente fala sobre que exemplo no grego é paradigma. Paradigma não, é uma palavra que é muito parecida com a palavra paradigma. Então, o que acontece? Ele é uma impressão da realidade. E quando a pessoa chega pra você e fala assim, não, a realidade não é essa, gente. Isso aí foi vocês que inventaram da cabeça de vocês, a pessoa perde o norte. Então, tem muita gente assim, pensando, mas a igreja não é isso? A igreja não é um monte de gente trabalhando? Não é um monte de gente pagando pra que haja departamentos pra poder sustentar a igreja, pra poder ter... Aí tu começa a criar uma visão meio empresarial da igreja, sabe? Quando, na verdade, tá tudo errado. A igreja, na verdade, ela não foi feita pra isso. Ela precisa só disso. Ela não foi feita pra isso. Entendeu? Então acaba criando esses paradigmas e é errado. Mas aí então, né, aí que nem ele falou da fé aí das pessoas, né, tem muita gente dentro da igreja que faz serviços, né? Teve um tempo atrás que teve várias pessoas trocar o piso da igreja, né? Então, às vezes essas pessoas que estão ali trocando o piso da igreja que não vão ser vistas no domingo, né? Ninguém vai saber que aquele piso foi trocado. Não vão nem vão saber quem que trocou. Talvez aquele cara que trocou o piso, às vezes, é um cara que tem muito mais proximidade de Deus do que talvez uma pessoa que está lá tocando louvor, né? Mas talvez esse cara, ele tá sendo jumento de ossos fortes. Essa é a unção que Sacar recebeu.
Issacar lá da tribo de Issacar, né? Lá, não sei se é Números ou Deuteronômio, eu não tô lembrado onde, que a tribo de Issacar recebe novamente as mesmas, as 12 tribos recebem a mesma unção que receberam os seus patriarcas, lá no passado da mão de Jacó, né? De Israel, de Jacó, recebe a unção, e aí 500 anos depois, as tribos vão receber de novo a unção e recebem a mesma unção. Issacar, que recebeu a unção de jumento de ossos fortes, foi o único que teve a unção que não teve a unção repetida. Ele teve a unção, ele recebeu a unção de que ele iria ser servido pelos irmãos, que ele iria ser abençoado pelos irmãos. Eu não tô agora recobrando qual é a passagem, mas com certeza ela existe, tá, gente? Tu tá falando do Issacar, né? Issacar. Eu tava entendendo só sacar. Só sacar, tu não sacou aí que era outro. Olha! Esse aí tá lá em Gênesis 49. Achei aqui. Achou, então? Isso. Não é isso? Issacar, ele Isso, recebe... ele diz aqui, Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Algumas versões falam que Issacar é jumento de ossos fortes. Deixa eu pesquisar aqui na NVI, vamos ver. Gênesis 49, versículo 14. Ele diz a mesma coisa. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Pois é. O que acontece? Às vezes pode parecer pra muita gente que seja trabalho forçado. Às vezes a pessoa não é boa, ela acha que não é boa de nada, mas ela é boa de meter a cara do lado de fora da igreja e falar: vem pra igreja! Vem pra igreja! Vem pra igreja, você também vem. Então, a pessoa às vezes ela vai ela espera às vezes um chamado milagroso, Deus vai descer em sua glória e beleza, vai me entregar uma brasa numa tenaz e vai tocar minha língua e eu vou cantar, que é uma maravilha. Ou então vai tocar na minha mão e eu vou dedilhar o piano, ou vou ter uma habilidade da palavra, ou de dar cascudo em criança na escola dominical. Entendeu? E não é bem assim, sabe? A pessoa tem que entender que é jumento de ossos fortes. Gente, olha só, vai ter um multirão, a gente precisa aí de voluntários pra estar pegando quilos de alimento e levar pra uma comunidade aqui perto. Quem se disponibiliza? Aí vai lá o jumento de ossos fortes, levanta a mão, eu! Aí no outro domingo, olha, gente, a gente já precisa de um mutirão aqui, a gente tá precisando muito limpar a calha da igreja que fica lá no 10º andar do prédio. Quem tá afim? A gente vai montar um andame, a gente precisa montar um andame. Aí o jumento de ossos fortes levanta a mão e eu! Esse cara, às vezes, ele vai ter um ministério muito mais ativo do que aquele cara que só 2 vezes ou 1 vez por semana vai à igreja pra dedilhar um instrumento, só naquela 1 hora de louvor, acabou. E esse cara, ele tem 3 características, assim, que eu considero importante pra pessoa que quer ser usada por Deus. Indiferente do que for, até mesmo coisas que são braçais, né? Que ele é disponível, tu pode ver que ele, que nem tu comentou ali, tu dando os exemplos, né? Ele sempre se disponibiliza, né? Ele tem tempo pra ajudar. Ele tem tempo pra servir. Ou ele cria o tempo pra se tornar disponível. Exatamente. Isso. Ou ele cria o tempo pra se tornar disponível. Sábado eu ia descansar. Não vou descansar. Agora eu vou lá ajudar na igreja. Ele também é fiel, porque esse cara, ele diz que ele vai e ele realmente vai. Né? Ele é fiel ao serviço que ele se propõe a fazer. E também fiel a Deus, né? Porque ele tá fazendo isso, eu acredito, pra Deus, com esse pensamento. E também, uma terceira característica que talvez não fique muito aparente nesses exemplos é que ele é ensinável. Porque esse cara, ele vai ir ajudar indiferente de qualquer coisa que for, que ele vai servir, né? Ele não vai lá pra criticar, ele vai pra ajudar mesmo. Ele é ensinável. Digamos, se a pessoa disser assim pra ele: cara, tu tem que fazer assim, porque assim é melhor. Ele vai aceitar. Ele não vai lá pra botar bolo, sabe? Tipo, criar intriga, brigar e dizer: não, porque meu jeito é certo e eu vim aqui pra fazer uma revolução nessa obra que vocês estão fazendo. Os caras foram trocar piso lá, ele diz: não, porque vocês estão colocando tudo errado. Ele vai lá, ele tem que ser ensinável também. Ele tem que ir lá pra ajudar. O que geralmente acontece é que essas pessoas, elas não vão em reunião de líderes. Reunião de líderes. Mas eu não sou o líder do louvor. Não, mas todo mundo que toca é um líder. Beleza. E o cara que troca o piso é um líder também? Então, quando vão fazer uma reunião na igreja, vão fazer alguma coisa, vamos chamar aqui todo mundo que está envolvido com os ministérios, repara bem, os envolvidos com os ministérios, quem é que vai? Geralmente é o pessoal que tá mais, é o pessoal que arruma mais que zumba, é o pessoal que tá preocupado com o uniforme. É verdade. Tá preocupado, vai ter o culto especial de Páscoa de 20 anos do ministério da igreja. Beleza, vamos fazer igual o ministério e tal, porque tem também o ministério, os ministérios que a gente não falou aqui são os ministérios de música, sabe? Os ministérios famosos.
Ministério Andando sobre Pedras de Ouro. Aí toca lá o CD, faz agora somos o Ministério, sabe? Ministério Abrindo as Trancas, sabe como é que é? Ministério Rasgando o Véu do Templo. Ministério Rasgando as Cuecas. Entendeu? Então tem vários ministérios e às vezes a pessoa pensa assim, pô, eu quero um ministério desse pra mim. Pô, se o nosso ministério um dia ficar famoso. Já aproveitando já o ensejo falando minha experiência aqui, não vou falar o começo aqui não, só pra eu falei disso, lembrei de uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu tava numa igreja em Foz do Iguaçu, onde eu morava, tinha uma igreja lá, cara, essa igreja é misericórdia, assim, o ensaio de louvor não se orava antes de começar, falava-se palavrão no meio do ensaio, o líder falou, gente, se vocês quiserem gravar um CD, como é que um dia a gente querendo gravar um CD, como é que vai fazer com essa mentalidade de bosta? Falou outra coisa, que vocês têm? Eu, caramba, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? E eu vindo de uma outra igreja, vindo do que eu tava acostumado a ouvir aquilo, eu fiquei chocado. E você vê a motivação que a pessoa estava ali no ministério. Eles estavam ensaiando não só para tocar na igreja ou para exercer uma tarefa dentro da rotina de culto. Eles estavam ali porque estavam um dia pensando, sei lá, que nem o jogador de futebol pensa um dia ser achado por um olheiro e ir para um time grande. Então o ministério... formar uma banda para fazer um CD, no caso. Exatamente. O ministério ele também tem essa conotação, cara, de somos o ministério trazendo a baba sagrada. Agora, gente... Ou pelo amor de Deus, não é ministério, tá? Isso, cara. Somos um projeto, é um projeto. Exatamente, cara. Você tocou num ponto também muito bacana de se falar. O pessoal fala assim, Deus abençoe o ministério de vocês, Maná com Manteiga. Cara, Maná com Manteiga não é um ministério. A gente tem muito temor na hora de falar isso de ministério. Porque, primeiro que, como eu te disse, essa visão, minha visão, pelo menos, e eu tenho certeza que o do Alex é a mesma coisa, é que ministério é um só. Nós fomos chamados para um só ministério, que foi que Jesus deixou pra gente. E quando eu falo assim, o ministério do Maná com Manteiga, eu tenho pavor disso. Deus me livre um dia ser chamado disso, passar do tempo. Eu não quero jamais isso. Eu prefiro ser até chamado de empresa, mas uma empresa que abençoe vidas, do que um ministério, cara. Eu gosto de ver o Maná com Manteiga como um indivíduo, uma entidade, uma pessoa. Essa pessoa, ela pode ser cristã. Essa pessoa, ela pode abençoar vidas. Essa pessoa pode servir o reino. Essa pessoa pode até ter um ministério. Essa pessoa não é um ministério. Eu acho isso muito legal encarar dessa forma. E você falou agora que, pelo amor de Deus, é isso. Nossa, eu fiquei até feliz também saber que vocês pensam da mesma forma, cara. Porque eu penso assim, beleza, nós, através dos podcasts, dos textos, podemos edificar vidas, mas eu não penso como um ministério, porque é a mesma coisa que tu falou. Porque o ministério acaba, né, parece que é uma coisa... Agora a gente tá começando a ser monetizado. Como é que eu, sendo monetizado, eu sou um ministério, eu tô sendo monetizado, sabe? É complicado. Aí a gente vai abrir um outro podcast já complicado de falar a respeito de ministério, que gente que trabalha na igreja e ganha salário. Aí a gente vai entrar num outro viés que não é o caso. Mas assim, é complicado, sabe? Todo mundo conhece a história da Colgate, da empresa Colgate. Vocês sabem disso, né? Não conheço. Vocês sabem que a Colgate é uma empresa fundada por cristãos. Sabe disso? Não sei. Não sabia disso? Nossa, vamos lá agora, coisas novas aparecendo. O dono da empresa, ele já disse já em depoimento que ele vive com dízimo e dá 90% pro reino. Olha só, hein? Então eu prefiro ser equiparado de caramba, o Márcio vai criar uma empresa que nem a Colgate. Não é o caso, mas amanhã ou depois a gente quer monetizar, quer daqui a pouco vender produtos, fazer alguma coisa desse tipo. Vai vender produto, vai comercializar a fé. Isso é outra questão, não vou entrar também em detalhe agora. Mas a gente quer fazer alguma coisa assim, e aí o pessoal vai falar, poxa, ministério tá ganhando dinheiro com isso. Cara, eu quero abençoar vidas. E eu quero me manter com isso também. Como é que eu vou me manter com isso? Eu preciso de alguma forma, claro, de maneira sensata, sem comercializar a fé, como a gente acredita que é comercializar a fé, mas isso aí é assunto para um outro podcast. É que o pessoal esquece que tem que pagar servidor, né? Se fosse assim, cara, todo mundo que tem loja de artigo evangélico tá em pecado. Também. Então, vai comprar a Bíblia como? Essas empresas todas que confeccionam Bíblias estão todas em pecado, porque elas estão comercializando a palavra de Deus. Eu prefiro ser encarado como uma empresa, como uma entidade que abençoa vidas, do que como um ministério. Voltando então lá pra minha história, né? Então foi passando o tempo e eu fui aprendendo outras coisas, fui aprendendo como é que é a vida cristã e enfim, que é uma igreja e ministérios. E como eu já fui músico um tempo atrás, até já toquei com o Duda em várias bandas. Uau, na época que eu não era cristão. Nenhum dos dois eram cristãos, né?
E aí, então, houve a necessidade de precisar de alguém na mesa de som, né? Apesar de eu saber tocar contrabaixo podia me chamar para tocar baixo no louvor, né? E aí, não, surgiu a oportunidade da mesa de som. Então, é interessante sempre pensar no ministério. Realmente a pessoa não precisa, talvez, saber o que vai fazer, mas saber estar disposta a ir frente a um determinado abertura que tiver, uma necessidade que tiver dentro da igreja, né? Ser fiel, disponível e ensinável. Então, como eu falei ali no começo, né? Então, do cara fiel, ele conhecer o que Deus quer, então, para a igreja, né? Assim como os dons dentro da igreja são que nem uma parede de tijolos, né? Que cada um faz parte dessa parede, cada um é um tijolo que vai ser encaixado ali nessa parede, e esse tijolo não vai ser encaixado numa outra parede de uma outra igreja, ele só vai ser encaixado nesse aí. Então a igreja, eu acredito que como ela tem os dons para todas as coisas, também teria as pessoas disponíveis para todos os ministérios, né? Então, quando eu comecei esse ministério da nutrição, eu também fui para aquele ponto que a gente já comentou, então tu tá sendo muito orgulhoso por estar fazendo isso. Então, eu, como sou perfeccionista, queria que fosse sempre do jeito que eu não queria que ninguém me ajudasse, não era disponível, não era ensinável, né? Eu queria que fosse feito do meu jeito. E o que aconteceu, né? Então, aquilo se tornou um peso para mim e também acabava gerando muita intriga entre eu e uma pessoa que vinha lá, eu quero mexer aqui, eu mexia lá, acabei de mexer aqui, ajeitei o som e o cara veio ali, virava e desarrumou, né? E, então, aí depois que eu aprendi que a gente deveria mudar nesse sentido, então aí começou aquele ministério gerar frutos. Então não era só eu que estava ali cuidando, tinha mais outras pessoas. Hoje eu já nem cuido mais da mesa de som, já são outras 4 pessoas que estão cuidando. E às vezes eu cuido também, às vezes eu ajudo, muitas vezes eu sirvo mais como um conselho do que realmente ir lá e fazer essa questão. Então realmente eu aprendi bastante dessa questão do ministério realmente vivendo, né? Não foi alguém que me falou, mas foi vivendo mesmo. Eu aprendi que realmente tu aprende a ser humilde, tu aprende que tu não tá lá servindo as pessoas que estão na igreja, mas tu tá lá servindo a Deus. Então, por mais que a pessoa venha te criticar, venha dizer, ou também na mesa de celular, hoje o áudio não ficou bom, né? Bom, eu fiz o melhor, eu tô treinando aqui, né? Mas eu tô oferecendo esse meu tempo, ao invés de ficar sentado ali, eu tô oferecendo meu tempo para fazer algo por Deus, né? Essa é a motivação, né? É algo que tu não vai fazer para pessoas, tu vai fazer para Deus. Isso para qualquer um dos ministérios que estiver dentro da igreja. Eu acredito que a pessoa tem que pensar dessa forma. Então, depois disso, eu passei para outros ministérios também. Então, eu já fui líder de célula. Antes eu fui, na verdade, facilitador com o Duda ali, então eu ajudei o Duda a ser líder de célula. Depois liderei por um tempo uma célula, isso durou 1 ano. Aí a célula se dividiu para criar outra célula, e então agora sou só um... Multiplicou, né, cara? Multiplicou a palavra. Vamos usar as palavras certas. É que no meu caso foi diferente, né? O teu foi complicado, é verdade. No meu caso não multiplicou, ela dividiu justamente porque daí formou um grupo de casais e os solteiros do meu grupo então foram para o célula hoje todo duro. Então, esse célula de casais eu sou só um membro agora, não faço parte eu sou líder dele. Então, é interessante tu passar de ser líder para ser um membro, ou tu participar de um ministério, depois não participar mais. A sala, nesse sentido aí, ela é bastante importante porque é o momento onde que a gente vai ter uma interação entre as pessoas. Então, às vezes, se uma pessoa que não conhece a Cristo ou que não é de alguma igreja, ela vai vir na casa de alguém, ela vai participar de algo tranquilo, né?
É aí que entra o outro ponto, né, que eu ia falar. O ministério, ele não tem que ser algo também que tu é nomeado, né? Eu acho que é até uma conclusão que eu vou fazer, acredito que todo mundo vai fazer essa conclusão. Eu acho que o ministério, ele tem que ser algo que, dentro disso, existe o ministério, a gente é chamado para ministrar na vida dos outros, independente se a gente vai cantar uma música para essa pessoa, se a gente vai pregar ela, se a gente simplesmente vai... Nossa, vai pregar ela, pega o martelo. Porque a gente não fala pregar, então se a gente vai estar falando estudar ela... Nossa. Ou se a gente vai ajudar a limpar a casa dela, né? Mas então, de alguma forma a gente vai transbordar o amor de Deus que está em nós para alguém. Ministrar o amor. A gente não falou de ministrar a injeção, ministrar o remédio. A gente vai ministrar o amor de tantas e tantas horas, de tantos e tantos dias, de tantos minutos, toda hora. E assim como o ministério que eu falei, que o ministério tem que ser para Deus, né, para as pessoas, esse tipo de ministério informal que existe, ele também tem que ser para Deus. Ele não tem que ser algo que eu sou obrigado a falar de Cristo para todo mundo que eu conheço. Assim, o amor de Deus que está dentro de mim, ele tem que transbordar de tal forma que a pessoa vai sentir isso nela e não vai nem precisar abrir a boca com isso, né? Então, eu buscar transbordar isso, a fazer, a ser útil, a ser como Cristo realmente quer que a gente seja, eu acredito que isso já é um ministério muito mais forte do que alguém que está passando estudo, pregando na frente, ou ser um pastor, alguma coisa assim, né? Eu acredito que esse é a essência que eu penso no ministério, né? Isso que a pessoa tem que pensar, ela não tem que buscar o estrelismo, ser orgulhosa, querer ter um crachá dizendo eu sou ministro de não sei o quê, mas ela tem que levantar todo dia de manhã e saber que existe algo que precisa ser passado para esse mundo que ainda é tão sombrio, né? Eu tenho que ser a luz em cima da mesa, né, o candeeiro pendurado, eu tenho que ser o sal na terra, e isso tem que ser meu ministério. Né? É isso aí, muito bom. Acho que também tem outra questão importante também de pensar e lembrar, é que as pessoas, até que tu comentou antes, Botega, falando do teu testemunho ali, as pessoas às vezes elas pensam assim, eu não vou ajudar porque eu não vou conseguir. Eu não vou ajudar porque eu não vou ser capaz. Elas pensam assim, eu acho que, cara, todo mundo pode. Quando Deus tá no meio, tu pode fazer qualquer coisa. Né? Se for da vontade de Deus, é claro. Tu não vai levantar tu não vai erguer um prédio se não for da vontade de Deus. Né? Uma igreja com propósito e com visão, ela tem espaço pra todo mundo. Exato. Então, assim, cara, se tu sentiu no coração, é uma coisa importante isso, sabe? As pessoas, às vezes, elas chegam assim, eu acho que seria muito legal se a igreja, aquele exemplo que tu deu antes, Marcos, se a igreja fosse pegar um dinheiro que sobrou ali de um evento que a gente fez ali e a gente ganhou ali uma verba e tal, pegar esse dinheiro e comprar comida e dar pros pobres. Seria muito legal. Aí ela, o que ela faz? Ela vai lá, fala pra algum líder, pra liderança e diz, seria muito legal se a igreja fizesse isso. Então vocês vão lá e façam. Só que, cara, se tu teve esse sentimento no coração de fazer isso, Deus falou com quem? Ele falou com o líder lá ou falou contigo? Né? Então, se tu sentiu isso, chega lá pro líder e fala, eu acharia muito legal que a igreja fizesse isso, né? Então, eu me disponho a fazer isso, né? Vamos fazer, eu ajudo a organizar. Cara, Deus falou pra ti isso, vai lá e faz, né? Se Deus tá te dizendo assim, de repente, porque Deus fala de diversas formas com nós, né? Num sentimento, alguém vem conversar com a gente, eu falo por mim que eu até hoje, exceto a questão, digamos assim, do pelo amor de Deus, que eu não digo que é um ministério, né? Mas assim, questão de servir, questão de dar o meu tempo pra fazer alguma coisa. Exceto pelo amor de Deus e discipulado, que discipulado tem que ir atrás dos caras, né? Como eu sou líder de célula, tem que ir atrás dos caras, né? Então, exceto isso, eu nunca pedi pra participar de nada na igreja. Sempre vieram pessoas pedir, olha só, eu vejo que tu é assim, eu vejo que tu tem isso, tu é dessa forma, tu não quer ajudar aqui, tu não quer ajudar lá. E teve até situações que eu custei a começar a participar, né? Aceitar o chamado porque eu tinha que ver coisas na minha vida. Tinha que acertar coisas, porque eu não achava que eu tava pronto. Mas isso é pessoal meu, né? Mas de qualquer forma, então, pessoas vieram me falar, tu não quer participar disso aqui? Eu vi, olha só, seria legal mesmo, olha só que oportunidade, vamos participar.
Sendo assim que, digamos assim, experiência zero na situação. Então vamos lá, vamos ver como é que é esse negócio. Aí vai e tu aprende, as pessoas te explicam, te ensinam, tu faz curso e tu aprende mais e tu vai indo adiante. E tu pode passar isso pra frente, tu pode passar para outras pessoas. Então acho que Deus, ele fala pra gente de diversas formas, né? Ele pode te dar um sentimento pra te querer fazer alguma coisa, ele pode usar uma pessoa pra vir te chamar pra alguma coisa, ele pode tá lendo a Bíblia, sei lá, e tu vê alguma coisa ali e diz, eu quero ajudar. Tu viu lá o lava-pés lá, e diz, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, e tu vai lá e tu te dispõe. Ou simplesmente tu tá escutando esse podcast agora e tu sentiu no coração que tu não faz nada e tu quer fazer alguma coisa. Tu vai lá e te oferece fazer qualquer coisa que apareça. Nem que seja o cara que vai levantar a mão lá e dizer, eu vou ajudar nesse final de semana a fazer o que vocês estão pedindo. Aquele negócio, tu vai lá na igreja e aí tu sempre critica aquela questão, né? O som tá sempre muito alto aqui na igreja. Né? Mas tá sempre esquentando o banco lá, não faz nada, né? A pessoa teria que realmente... se tá muito alto, então por que eu não me disponho a ir lá e ajudar o cara do som? Será que ele por que eu não me disponho a ir lá e falar mal dele na cara? Não, mas e também tem outra coisa, Botega, bem observado isso aí que tu falou. Aí aí tu diz pra ela, por que tu não vai lá ajudar então? Te dispõe a lá ajudar, conhecer tal, quem sabe 2 pessoas vão conseguir mexer melhor no som. Aí ela diz, mas eu não sei, eu não entendo nada disso. Mas sabe ouvir. É só chegar em caixa, ver, tá baixa. Então, às vezes o cara sozinho atrás da mesa não tem essa percepção. Exato, então assim... grande aí, sabe, né? A pessoa, ela só critica, mas ela acha que ela não é capaz de ajudar, sendo que pra ela ajudar, basta ela se disponibilizar que alguém vai ensinar ela como é que faz. Que nem eu penso assim, aquilo que Jesus deixou pra nós, né? Não só essa questão de lavar pés e tal, mas que nem a gente vê na palavra, diversos pontos citando aquela questão do próprio dízimo. No passado, as pessoas davam 10%. Agora, a gente tem que dar o quê? A gente tem que dar 100% pra Deus, né? E esse 100% pra Deus é tu viver uma vida de adoração. O ministério. Tu viver o ministério. Ou seja, tu viver adorando a Deus, a tua vida... Não, eu não lembro quem é que falou, eu escutei num podcast, mas não lembro quem é que falou, é um desses pregadores famosos. Ele disse assim, que perguntava pra ele quantas vezes tu ora por dia. Aí ele disse, uma vez só, né? Aí a pessoa ficou meio assim, daí ele disse, eu começo orando e eu vou dormir dizendo amém. Uma coisa assim que ele quis dizer, né? A oração dele é a vida dele, né? Não sei se vocês lembram quem é que falou isso aí. Nossa, o cara é demais, hein? Não sei se foi o Spurgeon, quem que foi. Foi um cara assim, desses aí, né? Cara, pra falar isso, famoso. Garante muito. Não sou eu que tô dizendo, né? Sim. Eu gostaria de ter essa vida também, né? De poder, acordar... Quero ser assim quando eu crescer. Poder acordar e começar acordando já adorando a Deus, né? Minha vida ser uma oração. Ser uma oração, né? Então eu acho que isso tem que ser como se fosse um objetivo. Eu vejo que é difícil a gente alcançar, mas, né? Se colocar como objetivo. Tinha muito na cabeça, quando era moleque, eu queria muito trabalhar na igreja. Tinha essa visão distorcida de que eu preciso estar no ministério. Eu quero estar em um ministério. Eu quero ser de um ministério. Aí tinha até alguns subterfúgios que algumas pessoas fazem às vezes, né? De, por exemplo, vai ter o culto dos jovens. Aí no culto dos jovens, só quem faz o culto são os jovens. E até uma situação engraçada que até no culto dos jovens as posições que eu queria ocupar já estavam ocupadas. Aí sobrou ver se nos banheiros tinha papel higiênico. E aí eu fiquei, né, pau da vida com aquilo ali, cara. Não me senti nem um pouco honrado com aquilo, afinal de contas, né, cara? Papel higiênico, que negócio é esse? Comecei querendo tocar gaitinha, quando tinha uma gaitinha, eu tocava uma música só, era engraçado, o pessoal me dava oportunidade. Era igreja de oportunidade, a gente tocava aquela música, eu subia só pra tocar aquela música. Aí evoluindo, fui me esforçando, ia assistir aula aqui, aula pra colar. Aí resumo da ópera, passou-se os anos, já tava tocando saxofone na igreja, já era músico já na igreja, tocando saxofone e flauta. Fui pro sul, fui morar no sul por causa de trabalho.
fui estudar fora e depois trabalhar fora. E no Sul eu queria continuar na mesma batida. Só que quando eu larguei o Rio de Janeiro pra sair daqui do Rio, eu já estava com uma canseira, eu já estava começando a me questionar, poxa, eu venho pra igreja tão cansado. Às vezes eu tô no culto, mas eu não tô prestando atenção no culto, eu tô prestando atenção se o som tá alto, tô prestando atenção se a música tá sendo bem tocada, tô prestando atenção se o cara que tá do meu lado tá desafinando, e o culto não tá fluindo, eu tô vindo aqui bater ponto. É isso que eu tô fazendo. Mas eu não quis largar isso. Eu fui pro Sul com essa cabeça. Eu queria achar uma igreja que fosse cópia da igreja onde eu estava. Eu queria uma igreja grande, que eu tocasse com gente grande. Eu queria a mesma coisa no Sul. Aí no Sul eu comecei a tocar em Marcha pra Jesus, comecei a tocar nesse negócio todo também. Aí tá satisfeitaço, né, cara? Só que aí começou a acontecer comigo um fenômeno. Opa. A igreja na qual eu tava, ela era muito doente lá no Sul. Ela tinha tudo aquilo que eu gostava, que era também doente, mas não era sutil. Eu conseguia perceber a doença. E aí eu comecei a contestar muita coisa. Não, isso tá errado nisso, isso tá errado aquilo outro, isso tá errado isso aquilo outro, isso tá errado isso aquilo outro. Mas aí Deus começava a mostrar, mas era a mesma coisa que se passava no Rio, só que de maneira mais sutil lá no Rio de Janeiro. Aqui tá de maneira escrachada. E aí eu comecei a, aos poucos, colocar na balança. Eu comecei aos poucos querer abrir mão. E aí eu comecei a falar, não pode ser desse jeito. E eu começava a falar muito mal da igreja, eu contestava muito, fazia reunião paralela com membros da igreja. Começou a acontecer uns fenômenos do tipo, em vez de dar dízimo, eu comprava instrumento e dava pra igreja. Isso estava errado. Ou então dava o dízimo em outro lugar. A mesma coisa que você jantar e pagar em outro restaurante. E eu comecei assim, eu comecei a ser constrangido por Deus e falar assim, olha só, você tá na igreja, mas tá falando mal dela, você até tá fazendo alguma coisa, mas não tá acrescentando em nada. E aí eu tive por orientação sair pra uma outra igreja 10 vezes menor, na qual eu tocava, às vezes eu ficava no ofertório, às vezes eu ia lá fora, às vezes eu ficava lá fora assim na portaria, ficava com criança, fazia de tudo. Inclusive a igreja na qual eu tô hoje, que é a sede aqui no Rio, que é um pouco maior, mas lá em Foz era bem pequenininha. E aí eu aprendi mais a servir, aprendi que isso tudo era departamento mesmo, sabe? Porque hoje eu tava tocando na igreja, na segunda-feira eu tava panfletando com o pastor, aí depois eu tava indo levar não sei quem que não podia andar na cadeira de roda pra fazer consulta no hospital. E aí eu comecei a aprender o que era igreja de verdade, sabe? Uma igreja que às vezes a gente não tinha músico pra tocar, e a gente cantava a capela, às vezes botava um CD de playback no fundo. E aí eu comecei a aprender, caramba, se realmente a igreja começar a ser perseguida, será que metade dessa estrutura que a gente tem não iria por água abaixo? E com ela, muitos dos ministérios, muitos dos departamentos que a gente chama de ministério também iria por água abaixo. E eu comecei a aprender na palavra que o que existe é o serviço. E aí, para concluir o que eu tô falando, eu cheguei à conclusão do que é realmente o ministério. Eu comecei a entender o que é o ministério. E o ministério, cara, é aquilo que tá lá em 2 Coríntios 5:18, que fala que Cristo, ele nos reconciliou a Deus, sabe? E deixou para nós o ministério da reconciliação. É esse o ministério que nós temos. É esse o nome do ministério que a nossa vida tem que ser. É o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? De reconciliar nós com Deus, de nós com os homens e dos homens com os homens. Sabe? É o irmão que tá brigado com o irmão, você ir lá reconciliar. É o homem que tá brigado com Deus, você ir lá reconciliar. É o pai que tá brigado com o filho. Sabe? É esse o ministério que nós temos, sabe? Como o Tiago fala que a nossa religião são os órfãos e as viúvas, o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Então, são essas verdades que a Bíblia nos traz, tão simples, cara, que quebram nossos paradigmas tão complexos, entendeu? Beleza, pessoal, então a gente viu vários pontos, a gente teve uma longa conversa ali sobre as nossas experiências em cima do ministério, dos diversos, vamos falar departamento, pro Márcio não ficar chateado, né? Ah, obrigado, viu? Nos diversos departamentos que Acho o bom. Ministério faz bem a sua saúde. É isso aí. Mas assim, eu queria tocar um ponto que eu acho importante. E eu falo isso, esse é um ponto que eu acho importante tocar. É meio pessoal, sabe? Talvez vocês não tenham tido
tido essa experiência e talvez eu, em todo o mundo, em toda a civilização, só eu tenha tido essa experiência. Ou pode ser algo tão comum quanto pra mim, que é a questão do que motiva a gente a continuar. Por que essa pergunta? Porque muitas vezes a gente acaba pegando muitos departamentos do ministério, a gente acaba se doando muito, e não pra querer parecer grande, mas porque a gente quer se doar mesmo, né? E a gente não tem noção e a gente acaba se comprometendo com muitas coisas, a gente acaba se sobrecarregando. Às vezes a gente tem que saber, dentro da igreja, quando tu participa de alguma coisa, quando tu tá servindo em alguma situação, tu tem que saber dizer não pra muitas delas. Porque as pessoas acabam vendo, tu participa disso, participa daquilo, tu não quer participar dessa situação aqui também, tu não quer vir ajudar aqui também, e tem que saber dizer não, porque senão chega uma hora que tu não vive mais. E também pela questão que a gente acaba se frustrando muito com as pessoas. Tanto pelas críticas, às vezes a gente recebe tanta crítica que a gente começa a pensar, mas o pessoal não tá nunca feliz, né? Nunca tá bom, eu tô dando o máximo que eu consigo, nunca tá bom. E também pelo lado da frustração, que as pessoas, elas não se comprometem tanto quanto tu em alguma situação. Sei lá, vamos usar a parte do louvor mesmo, né? Tu vai lá, tu se dedica, tu chega no horário, no ensaio e tal. Não é meu caso, né? Mas é um exemplo que é mais próximo pra todos. Aí tu vê lá teus colegas, os caras chegam meia hora atrasado, uma hora atrasado, os caras não tiram a música, chega lá, nem sabe o que tá acontecendo, e aí tu começa a saber que a vida espiritual dos caras não tá muito legal também. E aí tu pensa, mas eu tava tanto confiando nesses caras, aí não dá certo. Então, o que motiva a gente a continuar diante de frustrações, diante de críticas, e principalmente quando eu acredito que é muito coisa do inimigo, sabe? Apesar de que às vezes a gente não pode colocar sempre a culpa no inimigo, porque a gente acaba tirando a culpa de nós mesmos, mas quando a gente se sente sobrecarregado, né? Mesmo que tu não pegue muita coisa, mas aí tu acaba, mas isso aqui tá pesando, tá muito difícil, tu começa a perder o ânimo, sabe? Tu perde a motivação. O que ajuda vocês a voltar essa motivação? Eu tenho a resposta, né? Mas eu quero ver o que vocês vão comentar, porque talvez pra mim isso acontece e eu sei como me motivar. Talvez pode ter pessoas que estão escutando a gente que não sabem como voltar a se motivar e acabam desistindo do ministério. Acabam desistindo porque acham que não é pra ela e acabam deixando de lado, sendo que se Deus deu a oportunidade daquela participar aquele fardo nunca vai ser maior do que ela possa suportar. Eu tenho essa visão, assim, Deus nunca nos dá um fardo maior que a gente possa suportar. Isso vale pra tudo, né? Inclusive pra servir na obra. O que vocês usam pra se motivar aí? Cara, o que te motiva a continuar tem que ser a mesma coisa que te motivou a entrar. Boa. Você não pode estar no ministério sobrecarregado. A primeira pergunta que você tem que fazer é: por que eu tô sobrecarregado? Será que eu tô me colocando de muita tarefa? Como eu falei, tem gente que é viciado em tarefa, cara. Tem gente que é viciado em arrumar sarna pra se coçar. Eu sou um desses. Eu sou um cara... O cara que não quer dividir o trabalho com os outros, porque senão os outros podem roubar o trabalho dele. Não é nem por isso. Mas tem esse lado também. Igreja nova, tá? Vamos supor. Chegou numa igreja nova. Chegou num país novo. Igreja nova, tudo novo. Você vai ficar um tempo de banco, correto? Certo. Geralmente a pessoa que tem esse perfil, ela é o momento mais difícil pra ela ficar no banco. Ela vai ficar ali no banco, meu Deus do céu... meu pai... Mas não é porque ela quer aparecer, é porque ela quer se envolver. Ela é muito proativa, ela quer estar ali envolvida no meio, porque existe uma coisa chamada comunhão de obra, que é uma comunhão diferente da comunhão que você tem ali no banco, é uma comunhão de só quem tá no mesmo departamento que tem, e ela tá doida pra provar isso de novo na vida dela, e é muito difícil isso parece uma droga. O cara que trabalha na igreja, sabe, ele gosta e tem a satisfação de estar trabalhando, só que ele tem que saber também tirar o timidez de campo. Eu acho que não há problema nenhum, eu tô há mais de anos sem tocar saxofone, eu tô tocando só percussão. Faz muita falta? Faz. Mas no momento eu sei o porquê que eu tô com essa lacuna. Por que eu tô esse tempo todo sem tocar? Eu era muito mais envolvido nisso. Acho que existe um momento de você dar uma pausa e olhar para outras coisas. Deus está começando muito a me direcionar para a questão da palavra, na questão de ministrar para vidas, sabe? Tem me exigido muito isso, de discipular vidas. E agora que eu estou numa igreja que tem discipulado, eu tô praticamente sendo jogado para dentro disso. Então, você às vezes precisa amadurecer outra área na tua vida que tu precisa, outro talento que Deus te deu, e que
você precisa. O podcast tem me ajudado nisso também, de você estudar e você também trabalhar uma palavra, trabalhar seus argumentos em cima daquilo que você leu na Bíblia, daquilo que você estudou. Então, o que te motiva a você continuar tem que ser a mesma coisa que te motivou a entrar. E se caso você tiver que parar, não fique pensando assim, tá em pecado, ou fique preocupado com o que os outros vão achar que tá em pecado. Nada, é só uma parada estratégica. E melhor ainda se você tiver preparado alguém para ficar no teu lugar. Eu, na questão de motivação, eu acredito que, para tocar na tecla de novo, que realmente tem que ser algo feito para Deus. Então, digamos que a tua motivação tem que ser isso, tem que vir dele, não pode ser que nem a gente comentou, né? Uma pessoa criticou, ou tá com muito serviço, sei lá, o que eu tô fazendo tá me enchendo demais. Então eu vejo que se a pessoa talvez trata isso como um trabalho, como talvez até uma obrigação, sei lá, ela já tá fazendo errado. Então eu acredito que todo ministério ele tem o seu peso, ele tem algo que vai te pesar, mas ele não tem que ser algo que vai te chatear ao ponto de tu querer largar tudo, né? Se tu tá com a motivação errada, se tu tá talvez segurando tudo pra ti, achando que tu é o pai da criança, se tu talvez tá com orgulho, se tu tem alguma coisa que influencia a tua vivência com Deus, eu acho que esse é o ponto que o ministério vai pesar, o ministério vai te desmotivar. A partir do momento esse seria o ponto, né? O ponto de tu ver que o ministério ele vai ser para ti muito mais do que só ministrar na vida das pessoas, mas ele vai ser uma forma, digamos, de tu se obrigar a ter uma vida limpa, uma vida que demonstra a Deus, né? Porque tu vai ser, muitas vezes, a pessoa que está ali à frente de alguma coisa, ou às vezes tu não vai ter contato com as pessoas, talvez tu vai ser um ministério mais de retaguarda, mas de qualquer forma ele vai limar aquela farpa que talvez Deus quer usar para alguma coisa, vai tirar aquele pecado que está sendo um peso, né? Então eu vejo que o ministério ele nasce de dentro para fora, né? Tu vai se limpando e esse ministério ele vai se tornando algo saudável para ti. É uma visão minha, assim, né? Não sei se a gente consegue encaixar talvez biblicamente ou em todos os casos, né? Mas eu vejo que realmente é isso. Tu tem que buscar essa motivação em Deus e buscar não só ministrar, mas também ser ministrado pelo que tu tá fazendo. A minha motivação, ela entra mais ou menos o que vocês dois falaram. Praticamente isso aí que vocês falaram, e eu consigo resumir tudo isso em na verdade, 2 versículos, né? Tá lá em Colossenses 3, 23 e 24. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então eu levo pra mim que qualquer coisa que eu vou fazer, por mais que eu possa estar servindo uma outra pessoa, na verdade eu tô servindo a Cristo. Qualquer coisa que eu vou fazer. Então, se alguém vier, por exemplo, assim, me criticar por causa que eu tô tocando muito alto, ou eu tô fazendo um trabalho baterista. Mas tu sabe que eu também tô passando pela mesma situação que tu, Max, porque eu ministrava o louvor. E agora eu não tô mais ministrando, tô só na bateria, né? Porque eu toco guitarra também, e eu não tô mais ministrando por causa de algumas questões, como é que eu posso dizer, de pessoas, né, participando, né, do louvor. Então faltava gente e tal. Então eu fui de um lado pro outro. Mas você não vê o caso. Se alguém vier criticar tal, eu gosto de usar, por exemplo, assim, essa pessoa tá me criticando, no caso, é uma crítica construtiva, né? Se for uma crítica construtiva, eu tenho que ouvir com alegria. Agora, se ela tá vindo só pra reclamar, aí eu pego e ignoro, porque eu tô fazendo pra Deus, sabe? Eu gosto de pensar assim, porque se a gente começar a levar em consideração qualquer coisa que as pessoas falam, elas vão só derrubar a gente, né? E a gente tem que permanecer forte, porque a gente tá fazendo isso pra Deus. Então a gente tá ali pra agradar a Deus. Claro que agradando as pessoas, a gente agrada a Deus também, né? A gente tem que analisar também se o cara que foi lá reclamar da mesa de som, foi só reclamar, o som tava ruim hoje. Beleza, esse cara tu nem escuta, tu nem dá bola pra esse cara.
porque ele só foi pra te criticar. Agora se o cara chega lá, bah, o som tava meio ruim hoje, eu não gostei, porque tava saindo muito alto numa caixa, e aí a guitarra tava meio aguda, talvez se na próxima tu tentar deixar meio grave assim e tal. Esse cara, ele já não tá vindo só pra criticar, ele tá vindo pra querer melhorar, tá vindo querer ajudar. Mesmo que ele não vai participar, né? Então ele tá ali querendo te ajudar a crescer. Então essa crítica tu pode ouvir com alegria, porque essa pessoa, ela tá querendo te ajudar e não te jogar pra baixo. Então eu penso dessa forma, né? Tipo, tô fazendo pra Cristo e é Ele que eu sirvo, porque se eu pensar que eu vou fazer só pras pessoas, aí qualquer crítica que eu vou ouvir, eu vou ficar chateado, porque eu tô fazendo pras pessoas e as pessoas não estão gostando. Agora Deus, ele se agrada quando a gente faz aquilo com amor, indiferente do que as pessoas vão pensar. Então essa que é a visão que eu tenho, que daí bate com o que vocês falaram, né? De minha motivação tem que ser a mesma de quando eu comecei, né? Porque quando eu comecei, eu tenho que pensar que eu vou fazer pra Deus. E também essa questão do que o Botega comentou ali, né? De colocar tudo pra Deus e fazer pra Deus mesmo. Acho que resume bem esse Colossenses 3, né? Então é isso, pessoal. Falamos bastante sobre o ministério, muita coisa, né? Falamos sobre nossas experiências. Espero que não tenha ficado difícil de entender. Mas, se você tem alguma ideia a mais ou tiver alguma dúvida, você pode usar os comentários, né? Ou as formas de contato para falar conosco. Então, concluindo, pessoal, qual que é, diante de tudo que a gente falou, o que vocês concluem com a questão de ministério e o fazer parte dessa obra, né? Trabalhar, ser um servo de Deus, na questão de trabalhar fazendo um serviço, que nem a gente viu lá no início, que é um serviço que é um serviço de forma voluntária. O que vocês me dizem? Então, para mim, para resumir, então, o ministério, quando ele é algo como visto de forma formal dentro da igreja, eu acho que tem que ser feito com amor, feito para Deus, não levando em consideração críticas que venham a te atrapalhar, mas sim sendo humilde, podendo ouvir as pessoas e fazendo realmente isso crescer dentro da igreja. E quando pensando no ministério como um estilo de vida, né, o ministério, então fazer realmente com amor e mesmo da mesma forma também buscando intimamente tu fazer isso para Deus, né, seja falar de Cristo, seja transbordar amor, ajudar alguém, né, não pensar só no ministério como algo dentro da igreja. É isso que eu resumo aí. Espero que quem tiver a oportunidade de fazer alguma coisa na igreja é interessante porque entender como é que funcionam as coisas, entender que não é só simplesmente ir lá sentar na cadeira e ouvir alguém falando ou ouvir uma música, assim que aquilo ali por trás dos planos tem muita gente que tem que suar a camisa para conseguir fazer com que alguns sentem lá. Mesma coisa também durante a vida, eu creio que Deus vai cobrar de todas as pessoas que a gente teve a oportunidade de falar, mas não falou por vergonha, alguma coisa assim. Cara, servir ao Senhor além de ser uma ordenança, né? Que nós temos que servir a Deus e servir com alegria, apresentar a Deus com cânticos, e no caso é com alegria, nós também não podemos nos omitir. Em Tiago 4,17 diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós fomos chamados para fazer. Se nós fomos dados talento, a nós foi dado talento, e não é chocolate. Letra do trocadilho. Parabéns. Agora eu me senti parte integrante. Muito bem. Se você recebe talento e você não faz, se Deus te deu aquele talento é porque você tem que fazer. Se você faz bem e não faz, se você foi feito e capacitado para isso e não faz, você está pecando. Para aqueles que já estão dentro do ministério, quero dizer o seguinte: não supervalorize, não superestime o ministério, tá? Tempos virão em que não haverá necessidade de tantos ministérios assim. Para aqueles que estão fora achando assim, sirvo pra nada, pelo menos eu costumo brincar que pelo menos mau exemplo serve, né? Mas tá fora assim, poxa, não sirvo pra nada, não consigo me encaixar em nada e coisa e tal. Talvez Deus ainda queira te tratar ainda no individual. Tem certo tipo de coisa que na comunhão você não vai conseguir, só no tempo a sós com Deus é que você vai conseguir. Então tudo tem seu tempo determinado, tá? Tudo tem seu tempo determinado. O ministério, ele tem que ser vivido e não simplesmente engajado, sabe? Costumo comparar o reino de Deus não como um barco, um cruzeiro que nos leva pra glória. Tem muita gente que tá assim, né? Um cruzeiro esperando a glória, o céu chegar. Eu costumo comparar o reino com um navio de guerra.
Ele tá indo pro destino, talvez não aconteça nada no caminho, mas se acontecer, todos dentro do barco estão capacitados para fazer qualquer tipo de serviço. Primeiros socorros, limpeza, botar a mão em armas, todo mundo tem uma atribuição dentro do navio de guerra. Então, é isso que é o serviço. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para o reino. Deus não nos chamou para uma religião, Deus nos chamou para uma realidade. A gente acordou da Matrix, povo. Se a realidade que você acordou, que você abriu o olho, não era aquilo que você esperava, sorry. Deus não te chamou para um mar de rosas, Deus te chamou para a realidade. Acorda, bota a mão no arado, porque aquele que foi chamado para colocar a mão no arado não pode de maneira nenhuma olhar para trás. Levanta os olhos e veja que os campos já estão brancos, preparado para colher. Muito bem. Mas então é isso, pessoal. Eu também concluo. Eu faço as palavras de vocês, as minhas, né? Acho que é importante o pessoal estar pensando com carinho nessa questão. Se você não participa de nenhum ministério, você não faz nada, né? E você, ouvindo isso que a gente falou, você pensou em, eu posso ser útil para alguma coisa. Eu realmente tenho condições, né? Eu consigo caminhar, eu consigo respirar, eu consigo andar, eu posso fazer alguma coisa. Então, te disponibiliza, né? Aquele tempo lá que tu tem livre por semana, que tu não faz nada, ali tá o teu tempo pra te poder ajudar alguém, né? Escutar alguém, participar de alguma coisa, qualquer que seja. Então, se coloca à disposição da comunidade que tu participa, da igreja que tu participa, do que quer seja que tu participe, para ajudar. E aqueles que já participam, coloca a tua fé em Deus e vai adiante, continua, né? E acho importante também a gente citar aquele versículo de Mateus, para finalizar, Mateus 9, a partir do 37, que diz, que Jesus diz aos discípulos, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Então peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A gente pode usar nesse momento dessa forma também, dizendo que tem pouca gente que trabalha na obra, né? Tem pouca gente que realmente trabalha e faz alguma coisa, e tem muita gente que não está fazendo nada. Então seja você mais um que trabalha, que ajuda, né? E para que as pessoas que estão trabalhando, elas não se sintam sobrecarregadas. Assim, se todos nós nos ajudarmos, vai ficar muito mais fácil para todo mundo, e também a obra de Deus, a mensagem dele, tenho certeza que vai chegar a muito mais pessoas. Então é isso, pessoal. Márcio, quer dar um recado aí da manada? Quer falar sobre a manada? Fala aí, cara. Cara, eu quero convidar você que também exclama, pelo amor de Deus. Também conhecer lá a manada, quem sabe fazer parte da manada sem deixar de exclamar, pelo amor de Deus. Claro. Vai lá, dá um pulinho lá em manacomanteiga.com.br. Nós temos lá um podcast, estamos com vlog também no YouTube. Nós temos o Na Letra, que são textos. Toda semana a gente tem textos lá pra devocional. Pinta por lá, dá uma chegada lá. O Ed tá toda hora lá. Comentando e tal. Só comenta os podcasts, né? Já percebeu, eu que tô devendo, eu que tô devendo ser mais assíduo aqui no Pelo Amor de Deus, mas não sou muito de ler os textos. Mas eu vou começar a ser mais. E é isso, foi um prazer. Prazerzaço estar aqui, desculpa aí qualquer coisa, eu falo pelos cotovelos. Imagina. Também tô lá no Massacrente, um pouquinho teve a loucura de me convidar para fazer parte da equipe lá fixa. E é isso aí, gente. A gente espera nos ver mais vezes. Gostei de ter participado. A gente vai ganhando entrosamento aos poucos. Desculpa aí qualquer brincadeira, desculpa aí se eu falei demais porque ele não volta. É assim mesmo, quem tá acostumado a rostear quando fica na posição de cá é meio complicado. Não, tá tranquilo. Link no post, né? Link no post do Maná com manteiga. Isso, a gente é parceiro, tem um link lá do PADD também no nosso site lá. Sim, nós temos lá no PADD Indica. PADD Indica, que nós comentamos na última leitura de feedbacks pro pessoal acessar lá, que tem muitos links. E assim, o PDD Indica, a ideia é só coisa que a gente realmente gosta, né? Então considerem-se gostados. Ah, obrigado. Vocês também são muito gostados também. Ah, beleza. Então é isso, pessoal. Acessem lá o Maná com Manteiga, conheça o trabalho dele. Eu vou deixar também o link do Massacrente, né? Já que tu participa lá também. O Coquinho lá, eu não me importo de indicar eles, porque eu gosto deles também. Coquinho é brother. O Coquinho é gente boa, né? O cara mais querido da podosfera. E até porque o podcast, o Massacrente, que agora também tá editando de vocês, tem o Orelha, né? O melhor editor de podcast da podosfera. Pode ter certeza que sim. Mas é isso então, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
Estamos então na área de feedbacks do podcast Pelo Amor de Deus. Eu estou aqui novamente, como sempre, com o Dandeco. Opa! Dandeco, antes de qualquer coisa, como sempre, naquela velocidade da luz, as formas de contato. Formas de contato do PADD. Se você não curtiu a nossa página no Facebook, curta facebook.com/oficialpadd. Também você pode seguir a gente no Twitter, @_PADD. Ou também você pode mandar um e-mail para o contato @peloamordedeus.org.br. E através do nosso site você pode assinar também o nosso feed. E lá você pode acessar o Fale Conosco. Isso aí, e o feed, pra quem não sabe, tá no link no post. Link no post tem o feed. E também tem muitas outras coisas ali no post, você pode olhar. Tem iTunes, tem outros agregadores, tem lá tudo. Então vamos lá, Dandeco. Hoje nós vamos ler os feedbacks do episódio 23, que falamos sobre a crucificação e salvação de Cristo. E tivemos muitos feedbacks desse episódio. Nossa! Vamos ler 100% deles. Dessa vez nós vamos ter que selecionar. Então vamos selecionar apenas um comentário e vamos ler 100% dos comentários. Que então, pena, nós vamos ter que selecionar. Vamos ter que selecionar, vamos ter que ler apenas 100% dos comentários. Pena, então vai lá, só leia isso aí da nossa queridíssima Paloma Pena, nossa colunista. Link no post da coluna da Paloma. Vamos lá então, e a nossa querida e amada Paloma Pena escreveu o seguinte: é só falar que estão ficando sério, que já se perde tudo, hein, Botega e Ed? E o Dandy junto. Não saiu dessa, hein? E sobre o assunto do podcast, antes de me converter e entender o motivo do sacrifício de Cristo, eu ficava revoltada ao ver esses filmes como Paixão de Cristo. Não entendi o porquê ele teve que passar por todo aquele sofrimento, e hoje me alegro e sou muito grata por ter me dado a salvação. Como vocês falaram, também fico triste quando faço algo que não valoriza todo o sacrifício de Jesus na cruz. Fica com Deus, guris. Fica com Deus também, Paloma. Muito obrigado pelo seu comentário, né? Pelo seu feedback, né? E tamo aí, né? Tamo aí tentando mostrar para as pessoas o que é Cristo, né? O que Cristo pode fazer por elas. E, como eu disse, hoje nós íamos ler, íamos selecionar um comentário apenas para poder ler 100% dos comentários. Então, vamos ficar só com esse. Se você quiser ver mais comentários, você precisa comentar. Mas então, Dandeco, já que a área de feedback está muito rápida hoje vamos tá logo para as indicações. Nossa, temos muitas indicações. Nossa, vamos fazer o seguinte, como a gente tem muitas indicações, vamos selecionar também. E vamos indicar a mesma quantidade de comentários que a gente leu. Nossa, hoje tá combinando tudo. Então vamos lá, temos ali quem? O GraçaCast 39, que falaram sobre crise das ideologias. Eu confesso que eu escutei esse episódio e eu fiquei boiando o episódio inteiro. Quase, né? Quase. Te deu uma crise. Me deu uma crise. É que eles são muito filósofos. O pessoal do Achando Graça são muito filósofos, né? E é complicado quando você não é um filósofo entender o que eles dizem, né? Mas é isso aí, fica a indicação pra você dar uma filosofada na sua vida e ter lá uma reflexão sobre essa crise das ideologias lá com o pessoal do GraçaCast, link no post. E por hoje é só. Nossa, hoje durou 1 minuto, eu acho. Nossa, foi muito rápido. Muito rápido. Nossa, nós demoramos mais para ligar os equipamentos do que para gravar. Nossa, mítico. Então é isso, pessoal. Tchau, pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus, até mais. Fico de Deus. Por exemplo, Não sei se o pessoal aí, mas aqui pra mim cortou o áudio. Não, Cortou? pra mim não cortou, e o que importa é pra mim. ia lá. Aí, É que eu que tô gravando. Medo. Pega o aplicativo lá do Chicote e botei. Falei muito, né? Eu tô enjoado da minha voz, eu tô falando demais, cara. Tá tranquilo. Tô falando demais nesse podcast, Jesus da glória. Não, mas é isso aí. Depois você corta metade do que eu falar, o Ed. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, cara, tô falando demais, cara. Me diz uma coisa... Gente, me interrompe. Eu tô acostumado com o Alex me interrompendo direto, é por isso, cara. Eles estão me deixando falar. Tá livre. Nossa, tu tava falando de RPG aqui, aí eu tô com o meu notebook com o Linux aqui do lado e eu achei, Márcio, um programa chamado Maná, que é um cliente MMORPG em 2D. Olha, caramba! Nossa, nem eu sabia disso. Não, mas tudo bem. Eu tava olhando pra ver se era tipo dava pra fazer RPG de mesa nele, não, deve ser tipo um jogo. olha só, MMO é plataforma. Sim, MMO. Enquanto tu falando aí, Márcio, eu dou aí pesquisando no RPG. Não tava nem pra aí você ver o quanto que tô maçante, né? Vocês esperando que eu ia tocar o rebu, que eu ia aqui tirar a seca pela cabeça. Vocês aqui, Jesus, feliz, você resolve aqui o papo aqui. Não, é que... Essa parada é o assunto, cara. Eu acho que eu só ia chegar no final da conversa e dizer, é isso aí. É que eu já fiz isso com o Botega, por isso que ele tava falando disso daí. Olha, meu Deus. Uma vez eu tava no Facebook ali, mas ele também já fez isso comigo, então tu não pode falar nada. Não, é que eu tava aqui do lado, aqui, eu olhei pro meu notebook que tava aqui com o central de programas abertos, aqui eu falei, Maná, como assim Maná? Bom, mas voltando. Que exemplo no grego é paradigma. Paradigma não, é uma palavra que é muito parecida com a palavra paradigma. E ela... Paradido? Isso, pra quem é baterista, paradido. É, paradido. Não. Vocês têm que tomar cuidado com vocês, eu sou meio de trocadilho. Não, essa aí só quem é baterista vai entender. Eu vou poder largar essa piada. Tem que cantar essa piada. Vai, mas... Se for na igreja... Se chamarem, toca lá maior. Aí vai vir o grandão lá e vai tocar só ele, né? Ai, não. Lá maior. Toca lá, maior. É que nem a piada do toca mais baixo. Daí o cara vai lá e pede pro baixista, me dá o baixo aí pra mim tocar um pouco. Desculpa estragar aí não, tu podia ter guardado essa, né? Essa daí, não. É que reclamaram que não tinha piada. Não, mas também não precisa forçar. Não força. Deixa sair. Deixa fluir naturalmente, irmão. Dá lugar. Aí. Dá lugar pro espírito, porque a carne aí não tá dando certo muito, não. Aí no. Já tá pronto aí no teu play aí? Não, falo. Posso falar. Eu falo, né? Vai carregar quase tudo. Mas falar rapidinho, tá, Max? Tá, vou falar rapidinho. Eu sou prolixo pra caramba, vocês estão assustados, né? Pra saber o quanto que a gente não corta no Maná com manteiga. Ai, quero ver quanto que eu vou cortar aqui. A gente pode resumir também naquela frase, né? Cristão que não serve, não serve. Essa aí é uma ótima frase, eu gosto de usar bastante. O cara tá lá com o... abriu o refrigerante. Eu não tomo esse refrigerante, né? Mas é a melhor forma de usar. Abriu o refrigerante e vem 20 copos, né? A primeira coisa que o cara tem que falar é dizer, cristão que não serve, não serve. Serve todo mundo aí. Beleza. Igreja é tudo igual mesmo, né? Cara, ninguém se serve pra não ter que servir os outros, né? Tá no Sul, tá no Rio, mas ouve as mesmas piadas, tudo igual.